Olá, bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a atualização de gastos da primeira semana de outubro. Vamos lá? Bom, pessoal, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que essa ideia de fazer dessa forma foi inspirada em uma colega youtuber. Eu vou deixar aqui em cima o nome do canal dela, mas todo mundo conhece a Panda, né? A Amanda, para os mais íntimos. Ela faz a atualização de gastos dela dessa forma, numa ficha A4, e eu sempre tive muita dificuldade para fazer essa atualização para vocês de uma forma que ficasse mais visível, né, para vocês, porque às vezes a minha agenda eu não posso mostrar, porque normalmente tenho localização do lugar onde eu gastei, e fica ruim, né, e às vezes é muito detalhe. São muitos gastos e aí eu acabo deixando para fazer a cada 15 dias, enfim. Então, eu estou trazendo para vocês aqui algumas atualizações, mas vamos combinar algumas coisas, tá? Algumas coisas aqui eu não vou somar, nem fazer nenhum cálculo, porque são coisas que eu já lancei. Por exemplo, assim, a PET, eu coloquei só para o meu controle para eu colocar isso na minha planilha no fechamento, tá? Porque isso aqui, vocês sabem que em tese fica no envelope, né? Então não tem nenhuma movimentação posterior. Agora aqui, ó. Aqui eu paguei R$80 para fazer sobrancelha e bolso, gente. E R$80 era a minha verba total para fazer o salão do mês, né? E eu não tinha feito unhas. Então, o que aconteceu? Eu tinha planejado fazer aquelas unhas de gel, não a unha toda, mas a esmaltação em gel, né? Que dura mais, porque eu vou pro interior lá para fazer a festa, eu vou antes para fazer a preparação de algumas coisas, porque quem conhece festa de interior sabe que é comilança, que é tipo colocar a mão na massa, né? Enfim, fazer salada de batata, que a gente chama de maionese, enfim. E que minhas unhas não iam durar, né? Todo esse tempo, então a esmaltação de gel ia ajudar. Mas não sobrou verbas para isso, né? Então eu fui num lugar e eu comprei isso aqui, ó. Eu usei dinheiro da minha mesada, porque eu já tinha extrapolado o salão. E aí eu comprei uma unha dessas postiça, né? Com adesivo atrás. Deixe nos seus comentários se você já usou alguma dessas. Eu tenho uma outra também, que aí tem Coca-Cola, tá? Mas eu fiquei com medo. Essa aqui, que é a prova d'água, eu não sei como é que eu tirar, porque aqui não é a prova d'água, eu tô tirando água morta. Essa aqui eu não faço ideia de como é que tira. Por favor, se você souber, me ajuda aqui nos comentários, tá? Mas enfim, foi o que a verba deu pra fazer para as minhas unhas, porque eu preciso só estar com unha bonita na festa, no evento, né? Para as fotos. Então, nós gastamos R$15 aqui e eu tirei da mesada, tá? Então, aqui, farmácia. Farmácia, eu fiz aquilo que a... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Eu fiz aquilo que a Nina, da Vida com Planejamento, falou. Eu simulei, eu vi que se eu comprasse meus remédios de uso contínuo nos próximos 3 meses, eu ia conseguir R$80 de desconto. Então eu fiz isso, eu parcelei em 3 vezes de R$73,46 e vai dar para os 3 meses. Eu não vou nem lançar aquilo em parcelamento, né, no projeto, porque é uma coisa de uso contínuo, então eu vou lançar isso em farmácia, tá? Aqui nós tivemos um gasto de cosméticos, 2 gastos de cosméticos, por causa da festa também. Eu sabia que eu ia ter esse gasto. Provavelmente eu extrapolei um pouco, eu vou ficar devendo, tá, gente? Padaria, né? Comprei pão aqui no dia 5, no dia 1º. Aqui eu imprimi umas coisas de gráfica, de papelaria, que vocês vão ver no futuro. Alface e tomate que eu tirei da mesada. Aí vocês vão perguntar por que, né, fruteira tá na mesada. Porque são coisas quando eu compro só pra mim comer, entendeu? Tipo, não é pra casa.
Então não acho justo tirar do hortifruti, sendo que não é a casa que está comendo, sou eu, entendeu? Eu comprei e deixei no meu trabalho para facilitar a minha vida. Então, aqui eu tive um problema de saúde, né? E é bem assustador quando você usa um valor tão grande assim, né, mensalmente. É aquilo que eu te falei, eu preciso rever minha verba de farmácia. Porque uma verba de farmácia de 100 atualmente não tá dando. Porque eu gasto 80 em uso contínuo. E aí se eu me sinto mal, se tem alguma coisa, já estoura. E é a gente tá na primeira semana, né? Se eu ficar gripada, se acontecer alguma coisa, eu vou estourar com certeza. Então eu vou ter que refazer e até criar um fundo, assim, pra farmácia. Criar uma caixinha no Nubank, por exemplo. Né? Enfim. No dia 4, sexta-feira, eu paguei algumas contas, né, de moradia. Paguei luz, paguei o FIES, né, o condomínio, paguei aquela minha conta da roupa, né, que eu fiz, paguei o celular da Claro, supermercado e dei R$ 55 pro meu marido. Isso não estava no meu orçamento, né, vou ter que lançar isso aqui, eu vou ficar devendo. Aqui, eu quero falar com você sobre, foi meu primeiro gasto com limpeza. Eu comprei uma bacia e aí depois eu comprei um amaciante e mais uma lâmpada, tá? Olha, eu lembro de cor, né? A minha conta do supermercado tinha dado R$ 150, tá? Então, normalmente eu teria lançado só R$ 150. Mas já que eu inventei essa história de limpeza, de separar, eu peguei e abri a minha nota e eu separei essa doação que eu tinha comprado alguns itens para doar. E normalmente eu lançaria direto em supermercado. Mas já que eu tive que fazer esse desconto da limpeza nas notas, eu aproveitei para abrir minha nota de supermercado e vocês podem ver que além de limpeza, teve também uma doação, né? Bom, agora eu vou somar algumas categorias. Não vou somar todas, mas algumas categorias para eu saber como é que foi os meus gastos durante a semana. Me interessam algumas categorias específicas, tá? Que eu tenho que fazer um acompanhamento mais próximo. Mesada, por exemplo, apesar de ser em dinheiro, então eu consigo ver quando o dinheiro acabou, né? Mas é importante ter uma noção de quanto que eu gastei nessa semana, tá? Então, no mesada a gente teve R$ 15. Aqui. Depois, vamos ver aqui, foi cosméticos, padaria, aqui. A gráfica, papelaria. Opa. É R$ 15 mais a papelaria. Gráfica mais os R$ 12. Daí aqui eu não tive nada. Não tive nada. E foi isso. Então eu gastei R$ 37 na mesada, tá? Bom, farmácia. Farmácia nós tivemos um gasto aqui de 73,46 mais 81,78 igual a 155,24. Limpeza. Limpeza nós gastamos basicamente aqui, certo? Certo. R$ 12 mais 29,48, que é igual a 41,48. Se você está gostando desse vídeo, por favor, deixe seu comentário, seu like para apoiar o canal. Essa interação é muito importante para o YouTube entender que o vídeo é bom e continuar sugerindo para outras pessoas, né? Eu agradeceria também se você... eu sei que às vezes é um tipo de vídeo que você não compartilha com muitas pessoas, né? Mas se você pudesse realmente deixar um emojizinho que seja... muita gente acho que não tem o hábito de comentar, tá entendendo a importância de deixar um coraçãozinho, um emoji, alguma coisa assim pra nos ajudar, e eu agradeceria muito se você pudesse fazer isso, tá? Eu vou aproveitar que eu interrompi o vídeo agora no meio pra contar uma notícia muito especial. Eu sei que o pessoal do YouTube é como se fosse uma comunidade, né, de amigos e pessoas que nos querem bem, e eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria de compartilhar aqui. Saiu a sentença do nosso processo de adoção, né? Meu marido e eu estamos oficialmente habilitados, temos um lugar na fila,
E é muito doido, assim, quando a gente começa a pensar que os meus filhos estão em algum lugar por aí, nesse mundão de Deus, e eu só ainda não conheço. E eu já comecei a orar por eles, pedindo a Deus que fortaleça e os ajude, porque eu sei que eles vão passar por maus bocados. Porque antes de chegar em mim, e antes deles se tornarem a minha família, os meus filhos, eles têm que sair de uma família, né? Eles têm que perder uma família. E para acontecer essa destituição do poder familiar, é quando não é do melhor interesse da criança, então eu sei que vai ter muito sofrimento envolvido. Então, se você está escutando agora e puder fazer uma oração, uma prece que seja, eu gostaria de pedir que você tirasse um momentinho para orar e interceder por essas crianças que eu ainda não conheço, mas que eu sei que eu vou chamar de filhos. E vamos continuar com o nosso check-in de gastos. Vamos lá. Cosméticos. Cosméticos nós gastamos aqui. Eu comprei uma sombra, que inclusive comprei na cor errada. Quis me matar porque eu comprei pela internet, mas enfim. Mais R$35. Isso dá um total de R$59,99. Eu tinha deixado 60, né? É isso aí, eu acho que eu deixei 60. Bom, supermercado, nós temos 73,84, que eu fiz uma jantinha especial pra mim e meu marido. E foi bem bacana, porque eu fiz tipo sexta da noite. Comprei um suco de uva, uma massinha pra comemorar a notícia, né? E sobrou, então a gente conseguiu ainda almoçar no sábado. Então super valeu a pena, sai muito mais barato do que sair pra jantar, né? E vamos ver aqui. 73 mais 112,36. Super deu 186,20. Eu coloquei cosméticos 2 vezes, tá? Então, eu quero acompanhar 3 categorias, tá? Porque eu quero saber quanto que sobrou da minha... quanto que sobrou do meu orçamento, do meu planejamento. Por exemplo, mesada eu tinha R$200, certo? E eu já gastei 37, então sobraram R$163 para eu gastar. Isso aqui é mais fácil porque eu tenho dinheiro físico, então eu vou acompanhando ao longo do tempo. Mas, supermercado, por exemplo, eu tenho um orçamento de R$600. E eu já gastei 186,20. Então, significa que sobraram 413,80. É isso aqui que eu tenho que me basear. Meu orçamento para limpeza foram R$100 e eu gastei 41,48. Significa que eu tenho aqui 58,52 para passar o mês, tá? Eram 3 categorias que eu preciso acompanhar com um certo apreço. Agora que nós já fizemos esse cálculo, vou mostrar para vocês aqui. Agora que nós já fizemos esse cálculo, eu vou fazer um unstuffing, né? Que seria retirar o dinheiro dos binders para fazer o controle, tá? Tem gente que pode parar por aqui, quem usa a técnica dos envelopes digital provavelmente pararia aqui, quem não usa e faz só um acompanhamento de gastos para por aqui também. Nós, como temos os binders e usamos o dinheiro, eu vou retirar o dinheiro dos binders, dos envelopes que estão ali, tá? Se vocês quiserem acompanhar, por favor, continue comigo no vídeo. Bom, vamos lá. Eu sei que eu tive alguns gastos de moradia aqui, né? Eu vou ter que tirar. Eu não quis somar porque... eu não sei porque. Eu não somei. Então, aqui eu gastei 192,65 mais 139,85. E foi isso, né? RGE e... que é a luz, né? Desculpa se você não sabe. Luz e o condomínio. Então, isso dá 332,50. Então, de moradia, nós vamos tirar isso. 320. 32, não dá, vou ter que trocar. Só um momento, por favor.
E eis que magicamente eu já fiz a troca aqui, 10, 12, 14, 16, 18, 20, né? Eu fiz uma troca aqui. Então, eu tinha que tirar 332, né? 320, 332 de moradia. Sobram em moradia, então, 202 e 4, 6 e 8. Isso aqui sobra em moradia. Faltam ainda, se não me engano, a conta de luz, né? Gás aqui eu não vou mexer, eu ainda não depositei esse gás aqui, eu preciso fazer. Transporte público não mexi, combustível não mexi, tava com dinheiro aqui, Uber também não. Mesada a gente vai tirando automaticamente. Vestuário eu já paguei. Então vou tirar esse 100 daqui. Pets. Eu já meti, inclusive eu tenho que fazer uma coisa. Eu tirei R$ 200 aqui de pets e eu depositei. E eu não... E eu tenho que colocar uma nota fictícia. Porque eu vou começar a depositar numa caixinha do Nubank. Aqui, ó. Lembra que eu falei que eu vou começar a depositar? Eu depositei R$ 200. Tá? Aqui já era isso desse binder. Vamos ao outro. Eu tenho que tirar 186,20. Então 186 basicamente. Vamos ver aqui. Se eu tenho nota de 2, né? Esse é o problema. 150, 70, 80. Eu vou tirar 85, tá, gente? 185. E me sobraram 200, 350, 415. Aqui tá 413 e na próxima é o suficiente. Fruteira. Fruteira é dinheiro, padaria é dinheiro. Aqui, limpeza. Limpeza nós gastamos R$ 40. Então vou tirar R$ 40 daqui. Isso aí. Que outra coisa que eu tenho que preencher também? Salão, zeramos tudo. Tiramos tudo. Farmácia. Farmácia, eu acho que eu tô no negativo. Porque eu tinha 155 e eu tinha só 100. É isso aí, eu estou negativo R$ 55. Vou colocar aqui o adesivo. Depois vou melhorar, tá, gente? Um adesivo mais. Devo R$ 55. Espero ficar nisso. Saúde. Saúde eu gastei? Nós gastamos, porque cosméticos é saúde. Então, eu tenho que tirar R$ 60 daqui. É isso? Deixa eu ver se tem mais uma saúde aqui, farmácias. Não conta? É isso aí mesmo. Então, cosméticos, nós vamos tirar R$ 60. 20, 40, 60. 20, 40, 60. Tiramos 60 de saúde, vamos lá. Comunicação. Comunicação nós pagamos no celular. Então eu tenho que tirar R$ 50 da conta desse celular. Aqui. Então, vamos abaixo aqui. RG já foi, claro já foi, roupa já foi, supermercado já foi, unha já foi, salão já foi, farmácia, sombra cosméticos, padaria automático, aqui já foi, mesada ok, farmácia já foi, limpeza já foi, super já foi. Nós temos algumas outras categorias para conversar. Opa. Educação, comer fora, tá aqui, dízimo não paguei, presentes, ainda não paguei, aniversários, projetos vistos, tá? O que aconteceu em imprevistos? Nós tivemos algumas coisas que não estavam no nosso orçamento, não é bem? Aqui, ó. O que foi? E tem coisas que não tem categoria, então eu realmente tenho que tirar de imprevistos, tá? Isso aqui eu vou colocar depois. Aqui, ó. Marido. Isso aqui foi imprevisto. Eu não tinha colocado no orçamento, dar dinheiro pro meu marido. E, cadê? Essa doação aqui, ó, que não tava no meu orçamento. Então, eu não tenho nem envelope pra isso aqui. Então, eu vou ter que tirar isso aqui daqui. 55 mais... Vou colocar 10, né? Dá 65. Então,
menos 100, fica R$ 35 aqui. Tamo mal, gente. Tamo mal. Vamos ver aqui. Mas eu vou tirar 100 e eu vou pegar 35 daqui. 20, 35. 20, 35. Imprevistos. Cadê? Aqui. Vou colocar também um desses trackers imprevistos, porque eu preciso saber o que eu considerei imprevisto, né? Isso no futuro vai fazer diferença. Então, vamos colocar um tracker aqui. Reserva, independência, não usei, estudo para os filhos, não sei. E a princípio era isso, gente. Vamos verificar aqui. Coloquei tudo, isso aqui também, isso aqui também. Vamos ver se eu só lancei tudo. Super mesada, sim. Tudo lançado a princípio, né? Próxima vez talvez eu faça de uma forma mais organizada, gente. Tô me acostumando a fazer dessa forma. O que vocês acham? Gostaram? Não gostaram? Querem que eu faça de alguma outra forma? Falei. Certo, gente. Então era isso essa semana. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.